A nossa série de sermões em Tiago, que a gente havia interrompido para refletir sobre a Páscoa, e na semana passada nós falamos sobre o rebanho de Deus, e hoje nós vamos retomar a nossa sequência de pregações, de exposições na carta de Tiago. Então vamos ler, os amados podem acompanhar, eu farei a leitura, os amados acompanham Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de aqui no dia do Senhor, elevarmos os nossos corações a Ti, apresentarmos os nossos louvores ao Senhor, as nossas orações, as nossas intercessões, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, de ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. E nesse momento, Pai, em que nos assentamos para ouvir a Tua palavra, pedimos, tem misericórdia, Senhor Deus, e fala aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor, abre o nosso coração, para que possamos compreender e receber a Tua palavra, Pai amado. Que sejamos alimentados, corrigidos, exortados e animados, Senhor Deus, a viver a nossa fé com integridade. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. No último sermão de Tiago, a gente refletiu sobre o poder da língua, lá em Tiago capítulo 3, versículos 1 a 13. E hoje Tiago, na esteira dessa reflexão, ele nos convida a meditar sobre o tipo de sabedoria que nós encarnamos e vivemos. E a gente vive num tempo onde um tipo de sabedoria é constantemente exaltada, mas não é defendida de maneira correta, e muitas vezes as pessoas nem entendem o que de fato é sabedoria. Para muitas pessoas, ser sábio é você dominar os discursos, os debates, é você falar com altivez, é você ter muito conhecimento teórico. Isso é sábio. É você influenciar pessoas, é você exercer poder sobre as pessoas. Isso é ser sábio aos olhos do mundo. No entanto, quando a gente olha para a palavra de Deus, especificamente aqui, para esse texto de Tiago, nós somos confrontados com uma pergunta que é bastante constrangedora. Quem entre vocês é sábio e inteligente? E mais, Tiago faz uma conclamação: demonstre isso não com palavras, não com discursos, mas demonstre isso com uma conduta, boas obras que são vividas em mansidão. Ele nos convida a entender que a verdadeira sabedoria não está naquilo que nós dizemos, mas no modo como nós vivemos em adequação à palavra de Deus. E nesse texto, Tiago vai expor dois tipos de sabedoria que lutam, que guerreiam dentro do coração humano. Uma que vem do alto, é pura, é pacificadora, ela nos faz viver com mansidão. Outra que é marcada pela inveja, pela rivalidade e pela confusão. O que Tiago está trazendo aqui para nós, irmãos, não é apenas uma reflexão teórica, mas é um convite para que nós olhemos para o nosso coração, para as nossas atitudes e nos questionemos que tipo de sabedoria tem nos conduzido, a sabedoria do alto ou a sabedoria terrena. Pensando nisso, nós vamos meditar no tema, a diferença entre o divino e o terreno. E nós veremos três verdades. Primeiro, aí nos versos 14 a 16, veremos as características da sabedoria terrena. Segundo, no verso 17, nós veremos os frutos da sabedoria do alto. E terceiro, no verso 18, nós veremos a semeadura para a justiça e para a paz. Então, nessa primeira verdade, as características da sabedoria terrena, nós veremos que Tiago, no começo do capítulo 3,
ele iniciou a sua exortação chamando a atenção dos mestres. Nas igrejas para as quais Tiago escreveu, haviam muitas pessoas que almejavam ser mestres, que almejavam ensinar dentro da igreja. Isso porque você pregar a palavra, você ensinar, você exercer autoridade sobre o povo de Deus, de certo modo, traz um certo destaque. A gente até naquela ocasião falou assim, qual dos irmãos tem a oportunidade de vir aqui domingo após domingo expor a palavra de Deus? Somente os mestres é quem tem a oportunidade de fazer isso. E isso estava suscitando na mente de alguns crentes para as igrejas que Tiago escreveu, o desejo de serem mestres apenas para serem vistos. E aí Tiago diz assim, não sejam muitos de vocês mestres. Ele não estava condenando a autêntica aspiração que uma pessoa tem, ao autêntico chamado que a pessoa tem ao sagrado ministério, mas ele estava condenando aquelas pessoas que querem ser mestres, querem ocupar espaços de liderança apenas pelo destaque, apenas para serem vistos. O ponto de Tiago é, embora Deus chame muitos para instruir, para conduzir, para pastorear a sua igreja, nem todos são chamados a isso. Por isso, cuidado, porque vocês serão julgados com maior rigor. E é nessa esteira de exortação que Tiago começa o versículo de hoje. Ele pergunta assim, quem entre vocês é sábio e inteligente? É uma pergunta que primeiro é direcionada aos mestres, aqueles que exercem o pastoreio, o cuidado da igreja, aqueles que exercem liderança sobre o povo de Deus, mas é uma pergunta dirigida a toda a igreja, a todos aqueles que são crentes. É uma pergunta para nós. Quem entre vocês é sábio e inteligente? E ele completa assim, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre não apenas pelo seu discurso, pelo seu conhecimento teórico, mas mostre a sua sabedoria pelo seu modo de viver, pela sua conduta, pela vida de mansidão que vocês vivem dentro da igreja de Deus. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre uma vida que é frequente, que é abundante em boas obras. E boas obras, nós lembramos, é viver em conformidade com a palavra de Deus, é viver em obediência à palavra do Senhor, é viver de acordo com os princípios do reino de Deus. O que Tiago está dizendo, e esse é o centro da exortação dele, é que os mestres e todos os crentes devem demonstrar por meio da sua conduta que a sua fé é verdadeira. É assim que eles demonstram que são verdadeiramente sábios. É assim que eles mostram que são guiados pela sabedoria que vem do alto. Então, ele vai dizer que existem dois tipos de sabedoria, uma do alto e uma terrena. Mas para a gente entender isso, a gente precisa primeiro pensar no que é sabedoria. Eu tenho certeza que se eu perguntasse o que é sabedoria para um filósofo, ele diria uma coisa. Se eu perguntasse para um sociólogo, ele diria outra. Se eu perguntasse para qualquer pessoa, dariam definições diferentes, que às vezes coincidiriam sobre sabedoria. Mas nas Escrituras, sabedoria é o uso correto do conhecimento de Deus. Nas Escrituras, ser sábio é você olhar para o mundo, é você tomar decisões, é você agir e reagir conforme aquilo que Deus prescreve na sua palavra. Isso é sabedoria nas Escrituras, é olhar para o mundo com os olhos de Deus. O temor do Senhor, ou seja, a submissão ao Senhor, o reconhecimento do senhorio do Senhor sobre nós, é o princípio do saber, é o que vai dizer a Bíblia. Então, sabedoria nas Escrituras é andar, é tomar decisões, é viver a partir daquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. E é nesse contexto que ele diz que existe uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que é terrena. E no verso 14 ele diz assim, se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Aqui ele está começando a descrever como que você identifica em si mesmo, como que você identifica na sua família, como que você identifica na igreja, se ela está vivendo, se você está vivendo segundo a sabedoria do alto ou segundo a sabedoria terrena. E ele diz que quando a inveja e rivalidade, mesmo quando essa inveja e rivalidade vem disfarçada de convicção e de zelo, essa sabedoria é falsa. Ele faz um convite para nós, que nós olhemos para o nosso coração, que nós olhemos para a nossa conduta e que nós perguntemos o que tem conduzido, o que tem guiado, o que tem nos motivado
E ele diz, se é a rivalidade, se é a inveja, essa sabedoria não procede de Deus, é uma sabedoria terrena. Ele convida a olharmos para a nossa família, como é que são as nossas relações dentro do lar? Elas são movidas por amor, são movidas por serviço, ou são movidas por ambição, por inveja e rivalidade? Dentro da igreja, o que nos motiva a servir o Senhor nos ministérios? É o desejo de amar e demonstrar o amor de Deus ao nosso próximo, ou é a ambição, a inveja e a rivalidade? Ele diz, se é a rivalidade, se é a inveja, se nós observamos isso no meio do corpo de Cristo, nós estamos sendo conduzidos não pela sabedoria do alto, mas por uma sabedoria terrena. E ele vai dizer que essa sabedoria terrena, ela é potencialmente destrutiva, porque ela destrói a unidade que há no corpo de Cristo, e por isso ele está exortando contra ela. Mestres e crentes de um modo geral, que vivem cheios de inveja, de amargura, que são ambiciosos, eles são uma contradição ambulante da verdade que eles pregam. Não é possível você crer no Senhor Jesus, no Deus que demonstrou o seu amor por meio da cruz de Cristo, e você ser ambicioso, você ser invejoso, você espalhar contendas. Não é possível, é incoerente. Esse não é o tipo de sabedoria que provém do alto. E ele descreve como que é essa sabedoria terrena, e ele diz que ela tem 3 características. Ela é terrena. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ela não é pautada pela palavra de Deus. Ela não é conduzida por aquilo que o Senhor revela nas Sagradas Escrituras. Pelo contrário, ela é conduzida pelos valores do mundo. Ela é terrena. Os valores do mundo são os que nos motivam. Os valores do mundo é que permeiam a nossa mentalidade. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ou seja, a gente é motivado por aquilo que o mundo coloca no pedestal como sendo valoroso. Dinheiro, status, poder, a necessidade de ser visto, a necessidade de ser idolatrado, se nós agimos por ambição e por inveja. Se nós observamos que nos ministérios dentro da igreja, o que faz as pessoas servirem não é o desejo de glorificar o nome do Senhor, mas é apenas o desejo de aparecer, de manter o seu status, é o desejo de que as pessoas olhem e digam, olha que pessoa que fala bem, que pessoa que serve bem ao Senhor. Se esse é a nossa motivação, a sabedoria que nos conduz é uma sabedoria terrena, mas ele diz que ela também é uma sabedoria animal. Animal aqui é uma palavra que indica a vida do mundo natural, aquele que se conduz pelos valores do mundo pecaminoso, é a sabedoria instintiva. Pensem vocês num leão, se tivesse um leão faminto aqui, e aí vocês colocassem uma criança na frente desse leão faminto, ele não está preso por nada. Se colocasse uma criança na frente do leão faminto, o que ele ia fazer? Ele ia devorar a criança. Por quê? Porque ele está sem comer, é um instinto dele. Mas pastor, é uma criança, como que ele ia comer uma criança? Ele não quer saber, ele quer saciar a sua fome, então ele vai atacar, é o seu instinto. O apóstolo Tiago está nos dizendo aqui que a sabedoria terrena, ela é animal, ela é instintiva. As suas ações, as suas reações não provêm da direção do Espírito Santo, mas provém do seu pecado, da satisfação dos seus desejos. Então ela é terrena, animal, mas ele diz também que ela é demoníaca. Por quê? Porque ou ela procede de demônios, ou a ação e o efeito dela é como a ação dos demônios. O que é que os demônios fazem? Eles produzem divisão, eles produzem mal-estar. Onde os demônios atuam a todo tipo de mal. É uma sabedoria que leva à destruição. Então Tiago diz assim, olhem para a vida de vocês e percebam o que conduz a vida de vocês, o que pauta as decisões de vocês, o que conduz os pensamentos de vocês, as ações práticas de vocês. É a sabedoria que é terrena, são os valores do mundo, o seu desejo, as suas ambições são ambições mundanas, são ambições terrenas, são ambições animais. Você reage quando é atacado com raiva, com a bile, ou você aprende a oferecer a outra face, como o Senhor Jesus, ele declara na sua palavra. As suas ações, elas produzem paz, produzem pacificação, ou elas produzem divisão no meio do povo onde você está, seja na sua igreja, seja na sua família. Ele diz que se nós somos conduzidos por esta sabedoria terrena que não provém do alto, o resultado no verso 16 é, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão
e toda espécie de coisas ruins. Se a sabedoria que conduz a nossa vida não é a sabedoria de Deus, se a nossa mente não é a mente de Cristo, se a verdade que governa o nosso coração não é a palavra de Deus, nós agiremos como agentes do caos onde nós estivermos. A nossa casa não será um ambiente de paz, mas de conflito, de guerra. A nossa igreja não será o espaço onde o corpo de Cristo se reúne para junto adorar o Senhor e servir os seus irmãos, mas será um espaço de rivalidade, de conflitos, de grupelhos, uns contra os outros. Por isso ele questiona assim, o que conduz, o que pauta a sua vida? Se for a sabedoria terrena, nela a inveja, rivalidade, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. E uma das características dessa sabedoria é a amargura e a inveja. O que o mundo diz para a gente? O mundo diz assim, promova a si mesmo, não deixe que os outros pisem em vocês, se sobreponham, grite mais alto se for preciso, porque você precisa brilhar, você precisa aparecer, você é melhor que os outros, deixa que os outros vejam que você é melhor. É isso que o mundo diz, ele exalta o homem e rouba a glória de Deus. Quando você é pautado pelo desejo de aparecer, quando o seu serviço provém da sua ambição de obter qualquer tipo de destaque, a sabedoria que conduz você é a sabedoria terrena. Mas ele fala também de inveja. Quem é o invejoso? Invejoso é aquele que ao invés de se alegrar com o triunfo do outro, ele fica triste, porque o outro tem aquilo que ele não tem. Um exemplo prático. Nós estamos aqui na igreja e de repente chega alguém, e essa pessoa ouve a pregação da palavra de Deus, é alcançada pela graça de Deus e é convertida pelo Senhor. E essa pessoa sente uma alegria indizível, um amor, uma felicidade e começa a servir porque sente que foi alcançada pelo amor de Deus, percebe o amor de Deus e começa a servir dentro da igreja. E de repente a liderança começa a observar aquele irmão, aquela irmã, começa a observar que ele reúne em torno de si, ou os homens, ou as mulheres, ou os jovens, começa a observar o dom de liderança naquela pessoa, que ela fala bem, que ela se expressa muito bem, e que o Senhor tem trabalhado na vida daquele irmão, daquela irmã, para que ele possa servir, possa coordenar um ministério. E aí passa aí uns 6 meses, 7 meses, 1 ano, e aí a liderança chama aquele irmão e diz assim, olha, nós identificamos isso em você. Pastores, presbíteros chamam, nós identificamos isso em você, e vemos que você foi chamado pelo Senhor para servir. O invejoso é aquele que vê aquilo, e está há anos na igreja, mas nunca moveu-se para nada e diz assim, olha aí, esse chegou um dia desse e já está servindo o Senhor. Ele não se alegra, ele não fica feliz que o Senhor trouxe aquele pecador, alcançou aquele pecador, converteu o coração daquele pecador e está levando ele para servir, mas ele se entristece, ele fica triste, ele fica rancoroso, ele fica ressentido. É aquele também que se alegra com o fracasso do outro. Quando um irmão cai em pecado, quando um irmão cai em desonra, ele baba de alegria, baba de felicidade. Olha aí, eu falei, eu sou melhor do que ele, o meu pecado não é igual dele, ele merece mais do que ele está sofrendo. É assim que o invejoso, ele se comporta. Onde há esse comportamento, seja na igreja, seja na família, seja na sociedade, aí há todo tipo de mal, aí há todo tipo de coisas danosas. Mas uma outra coisa que ele coloca aqui é a contenda e a desordem, ou seja, aqueles que são movidos pela ambição, pela rivalidade e pela inveja, eles estão dispostos a fazer absolutamente tudo para alcançar os seus objetivos. Interessante que essa palavra aqui, traduzida por rivalidade, era uma palavra que era utilizada nos tempos antigos para falar dos políticos que faziam campanha para angariar votos para si. Muito parecido com o que acontece no Brasil hoje. O cara, ele fica durante 4 anos lá no poder, não faz absolutamente nada, você anda tudo destruído na cidade. Mas quando chega na época da campanha, o que acontece? Cidade é maravilhosa, 1000 maravilhas. Eu queria morar nessa Manaus, eu queria morar nesse Brasil que não tem inflação, que não tem nada, que a economia está lá em cima. Começa a fazer isso. Depois ele começa a atacar diretamente os que são seus opositores, começa a mentir, começa a difamar, começa a criar todo tipo de coisa, uma narrativa para jogar uns contra os outros. Eu sou o melhor e aqueles que estão comigo são os melhores, eu sou a salvação, os outros são os piores, os outros vão trazer uma política ruim, uma política danosa. É isso que acontece, esse é o marketing da política em que nós vivemos. E é isso que essa palavra aqui, traduzida por rivalidade, traduz. O que Tiago está dizendo?
ele diz que quando nós somos motivados pela inveja, pela ambição, nós nos comportamos desse jeito. A gente faz de tudo. A gente calunia, a gente mente, a gente fofoca. Por quê? Porque eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero ter um grupo que esteja ao meu lado, que esteja junto comigo. Eu não estou nem aí se a igreja vai se dividir no nós contra eles, se o meu grupo é o bonzinho, o deles é o mal. Eu não estou nem aí se eu vou macular o corpo de Cristo. O que eu quero é destaque. O que eu quero é que as minhas ambições egoístas sejam satisfeitas. E isso traz todo tipo de dano para o meio do corpo de Cristo. Então o que Tiago está conclamando que nós façamos hoje, meus irmãos, é que nós examinemos o nosso coração diante de Deus. Que nós perguntamos assim, o que está motivando o meu serviço dentro da igreja? O que me motiva a vir domingo após domingo aqui ouvir a palavra do Senhor? Se eu sirvo no ministério, o que me motiva a servir nesse ministério? O que motiva as minhas atitudes? E a partir disso pensar se eu sou movido ou se eu sou conduzido pela sabedoria terrena ou pela sabedoria do alto. A perguntar assim, quando alguém é reconhecido na igreja, eu me alegro com esta pessoa ou eu me ressinto, me incomodo? Quando a minha opinião não prevalece dentro do corpo de Cristo, como é que eu reajo? Com mansidão? Tudo bem, então não era para acontecer. Ou eu fico com raiva, não prevaleceu a minha ideia, então eu vou levar, vou falar com outra pessoa, vou criar todo tipo de conflito e de caos porque a minha opinião não prevaleceu. Eu sirvo com qual motivação? Para que o nome de Deus seja engrandecido ou eu sirvo para ser visto? A sabedoria terrena, ela é sutil, ela se disfarça de zelo, de firmeza doutrinária, de defesa da verdade, mas no fundo ela pode estar carregada de inveja, de competição e de desejo de reconhecimento. Então quero convidar você nessa noite, se você identificou alguma dessas características em você, confesse diante do Senhor. Peça que Ele venha até você e purifique o seu coração. Peça que Ele venha até você e retire essa sabedoria demoníaca, diabólica que tem causado prejuízo, não só no meio do corpo de Cristo, mas na sociedade. Escolha alguém aqui no meio da comunidade para que você possa servir intencionalmente essa pessoa, dedicando os seus dons a ela, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento, sem esperar nenhum tipo de aplauso, mas simplesmente servir por servir, servir os nossos irmãos. É um passo que nós damos, é um exercício que nós fazemos para morrer para nós mesmos. E isso é uma maneira de nós colocarmos uma par de cal nessa sabedoria que é terrena. Mas em segundo lugar, Tiago mostra os frutos da sabedoria do alto. Vejam comigo o verso 17. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vocês percebem a diferença entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena? O contraste que Tiago está fazendo aqui, uma produz inveja, ambição, amargura, divisões no meio do corpo de Cristo, outras produz pacificação, amor, serviço, bondade. O fruto do Espírito é visto na sabedoria do alto. E ele diz que essa sabedoria que provém do alto, ela é pura. É pura por quê? Porque ela provém do Senhor. O nosso Deus é santo, é absolutamente santo. Ele não tolera o pecado. O próprio Tiago vai dizer em outro momento que nele não há sombra de variação. Ele é absolutamente puro. E o que esse Deus exige de nós é pureza e santidade. Sejam santos como o vosso Pai é santo. Então, como é que eu identifico que o que conduz a minha existência, a minha vida, é a sabedoria que provém do alto? É que eu procuro viver em santidade diante do Senhor. Eu renuncio os meus pecados. Eu procuro viver uma vida de obediência ao Senhor. Eu confesso com pesar quando eu peco contra o Senhor, quando eu peco contra os meus irmãos. A primeira característica é essa, pureza. E Tiago coloca ela acima de todas as outras, pureza. Alguém que vive, de fato, em temor do Senhor, é alguém que escolhe viver uma vida de santidade, uma vida de renúncia do pecado, uma vida que escolhe morrer para si mesmo todos os dias e viver para a glória de Deus. Mas em segundo, Tiago diz que ela é pacífica.
Em contraste com as rixas e conflitos produzidos pela sabedoria terrena, a sabedoria divina produz a paz. Então, o próprio Senhor Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores. Como é que eu reconheço na minha vida que eu sou conduzido pela sabedoria do alto ou pela sabedoria terrena? Eu procuro viver uma vida de paz, eu aprendo a perdoar os meus irmãos, eu aprendo a construir pontes, eu sei dialogar, eu sou receptivo quando os outros chegam para mim, eu procuro promover a paz no meio do corpo de Cristo, eu procuro promover a unidade, porque foi para isso que eu fui chamado. A mensagem que eu prego é a mensagem de pacificação, é a mensagem de que em Cristo Jesus existe reconciliação entre pecadores miseráveis e um Deus santo. Em Cristo Jesus, na sua cruz, há essa reconciliação. E eu pergunto para os irmãos, como que é possível nós vivermos uma vida de pacificação ou pregarmos essa mensagem com coerência quando nós vivemos em hostilidade contra os nossos irmãos? Que tipo de pessoa vai nos ouvir se eu chego e diz assim: eu quero anunciar para você o evangelho da paz, mas eu sou uma pessoa arrogante, sou uma pessoa que não é aberta, não é receptiva, não sei dialogar, sou aquele tipo de pessoa que as pessoas chegam perto de mim e elas começam a se tremer, dada a minha rigidez. Como que eu vou pregar o evangelho da reconciliação se eu estou brigado com o meu irmão, se eu não olho nos olhos do meu irmão, se eu não falo com o meu irmão? Como que eu posso achar que há coerência na minha mensagem quando a minha vida descredibiliza aquilo que eu anuncio? Então, se eu prego a mensagem da paz, eu preciso viver uma vida de pacificação. Isso dentro da minha casa, dentro do meu lar. Eu preciso construir um ambiente de paz para a minha família, de amor, de perdão, de generosidade, de misericórdia. Na minha igreja, igualmente, nós somos reconhecidos como a comunidade dos santos, como o povo que anuncia a paz para o mundo. Se alguém vem nos visitar e observa no convívio do dia a dia que nós não vivemos essa paz, essa pessoa não vai querer voltar. Essa pessoa não vai acreditar na mensagem que nós temos para comunicar para ela. Então, aqueles que são conduzidos pela sabedoria do alto, eles são pacíficos, mas eles também são gentis e amigáveis. São pessoas que são abertas. Essa é uma das características de uma pessoa que é compreensível, que é como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era aberto a todos aqueles que o procuravam. O Senhor Jesus, ele comia com os fariseus, que eram seus opositores, e que eram a principal seita religiosa daquela época, mas ele comia também com os cobradores de impostos, com as prostitutas. Ele era alguém que chegou a dizer assim: deixai vir a mim as criancinhas e não impeçais. Ele era alguém altamente receptivo. A pergunta é, quando as pessoas chegam próximo de nós, elas sentem essa receptividade, elas sentem a abertura, elas sentem que elas podem abrir o seu coração diante de nós e nós vamos ouvi-la com verdadeiro e genuíno interesse e vamos trazer para ela uma palavra de encorajamento e de força. Na nossa igreja, será que nós nos sentimos à vontade para compartilhar com os nossos irmãos as nossas lutas, aquelas coisas que incomodam o nosso coração, sem aquela perspectiva, sem aquela ideia de que os nossos irmãos vão sair falando para todo mundo? Será que na nossa igreja nós vemos esse ambiente de receptividade, de gentileza, de amizade? Uma outra característica é que ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Se você de fato caminha com base na sabedoria que vem do alto, você aprende a ser misericordioso. Você aprende a estender a sua mão e os seus dons àqueles que estão em necessidade. Não foi isso que Deus fez por nós? Nós éramos miseráveis pecadores. E o Senhor se inclinou à nossa miséria e demonstrou seu amor para que nós pudéssemos ser salvos. O convite é o mesmo. Nós precisamos olhar para as necessidades dos nossos irmãos e sermos também misericordiosos. Aprender a estender a nossa mão para os nossos irmãos, a fim de que eles possam experimentar o amor de Deus. É incompatível um crente que de fato confessa o Senhor Jesus e que não produz bons frutos, que não é misericordioso, que não usa os seus dons para o serviço do Senhor, para o serviço do seu próximo. É incompatível. Ele não está sendo conduzido pela sabedoria do alto. E por fim ele diz que ela é imparcial e sincera. Uma pessoa que é pautada pela sabedoria do alto é aquela pessoa que não é dupla, que não tem duplicidade, que não é duas caras. É a mesma pessoa aqui dentro da igreja, é a mesma pessoa no seu trabalho, é a mesma pessoa na sua casa. As pessoas olham e veem transparência, veem coerência. Por quê? Porque de fato ela vive
completamente entregue e submissa ao Senhor. A pergunta é: se as pessoas soubessem como eu sou dentro de casa e como eu me comporto dentro da igreja, será que elas veriam que eu sou a mesma pessoa? Se as pessoas tivessem a oportunidade de me ver dentro do meu ambiente de solidão, onde eu estou sozinho, onde eu posso ser, entre aspas, eu mesmo, será que elas continuariam olhando para mim com o mesmo olhar? Será que elas continuariam a devotar a mesma admiração? O que Tiago está fazendo aqui é um convite para que nós abandonemos toda a duplicidade, para que nós nos voltemos para o Senhor de coração sincero a Ele. Se nós fazemos isso, nós andamos de fato segundo a sabedoria do alto. O que ele diz aqui, irmãos, é que a sabedoria verdadeira, ela não é medida pelo seu discurso, seja ele moral, seja ele teológico, mas pelo tipo de pessoa que você é, que você demonstra para as pessoas que estão ao seu redor. Então olhe para essas características que Tiago coloca aqui, como se elas fossem um espelho. Pureza. Há áreas na sua vida em que você tem tolerado o pecado. Há áreas na sua vida em que encontram-se mancha dentro do seu coração. Paz. Você é uma pessoa que promove a paz dentro da sua casa? Você é uma pessoa que promove a paz dentro da igreja? Ou você promove o conflito? Você quer ver o circo pegar fogo? Como que você se comporta? Gentileza. As pessoas, quando elas chegam perto de você, elas se sentem acolhidas, amadas, recebidas, ou elas se sentem pressionadas, elas ficam tremendo perto de você? Misericórdia. Você tem sido duro com os erros dos outros, mas tem sido complacente com os seus? Sinceridade. Você é o mesmo em público e em secreto? Eu quero trazer aqui alguns convites práticos para os irmãos. Primeiro, escolha uma dessas características: sinceridade, pureza, pacificidade, sinceridade. Escolha uma dessas características e trabalhe intencionalmente. Você olha para você e diz assim: eu não estou vivendo em coerência com aquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu não tenho sido uma pessoa pura, eu tenho tolerado o pecado dentro do meu coração e dentro da minha casa. A partir dessa semana eu vou escolher intencionalmente lutar contra o pecado. Eu não sou uma pessoa generosa, eu não sou uma pessoa misericordiosa, eu sou muito mão fechada. Então essa semana eu vou escolher compartilhar aquilo que o Senhor me deu com o irmão ou com uma pessoa que está próxima de mim e que está em necessidade. São exercícios que a gente pode fazer para viver segundo a sabedoria que vem do alto. Uma segunda coisa que eu quero convidar os irmãos a fazer é procurar a reconciliação. Se dentro desta igreja existe algum irmão ou alguma irmã com quem você não está falando, com quem você não está conversando, a quem você não está olhando nos olhos, procure essa pessoa, dê o primeiro passo, não espere que essa pessoa venha até você, vá você como um agente da paz, como um pacificador, e procure restabelecer os laços que foram rompidos, porque nós fomos chamados para demonstrar o amor, a misericórdia do Senhor Jesus, a comunhão e a unidade. E em terceiro, pratique ouvir mais do que falar. A nossa tendência é o quê? Falar muito e ouvir pouco. Mas aprenda a ser um ouvido para as pessoas, que elas cheguem perto de você e tenham a liberdade de compartilhar as suas lutas, as suas demandas, sem receber um julgamento. Ouça as pessoas. E se for falar, traga uma palavra de encorajamento. Traga uma palavra que direcione a vida dessa pessoa. Não que jogue ela mais para baixo. Aprenda a ouvir e a falar com sabedoria. Desse modo, você vai estar demonstrando que, de fato, você é governado pela sabedoria do alto. E, por fim, no terceiro ponto, Tiago fala aqui no verso 18 sobre a semeadura para a justiça e para a paz. Vejam comigo. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esse versículo aqui, irmãos, ele é um resumo, não só dos versos 13 a 18, mas ele é um resumo de todo o capítulo 3, que começa falando sobre o domínio da língua, ou a necessidade de dominar a língua. E ele deixa claro aqui que a origem determina os resultados, ou seja, se a sabedoria que governa a minha vida é uma sabedoria mundana, o resultado não pode ser outro, é um resultado mundano. O resultado é rixa, é inveja, é ambição, é todo tipo de coisa ruim. Se eu estou semeando a partir da sabedoria do alto, eu vou colher
frutos que sejam da sabedoria do alto: amor, bondade, paz, misericórdia. Por quê? Porque a origem determina o resultado. Esse último ponto aqui, ele conecta a sabedoria com a ação. Ele diz que aqueles que promovem o evangelho da paz, por meio do anúncio deste evangelho e por meio da sua vida de testemunho, eles criam um ambiente de paz, um ambiente de justiça, um ambiente de amor. Quem semeia a paz, agindo com sabedoria divina, colherá frutos de justiça e retidão. É isso que Tiago está dizendo aqui. E eu trago uma frase bem interessante do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: prestem atenção, o que nós semeamos, nós vivemos, e o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina o que nós colhemos. Eu repito, o que nós semeamos, nós vivemos, e o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina aquilo que nós colhemos. Ou seja, aquilo que eu faço, como eu reajo, as minhas palavras, as minhas murmurações, elas definem o tipo de vida que eu levo. Então, se eu sou arrogante, se eu sou prepotente, se eu sou fofoqueiro, se eu sou caluniador, se eu sou um murmurador crônico, o que eu vou colher? Eu vou colher um ambiente de instabilidade, vou colher um ambiente de maledicência, vou colher todo tipo de coisa ruim. Mas se eu sou amoroso, compassivo, isso dentro do meu lar, dentro da minha casa, se eu sou receptivo aos meus filhos, se eu sou misericordioso, se eu sei agir com imparcialidade e justiça, logicamente eu vou colher os frutos de justiça. E a pergunta é: que tipo de semente eu tenho semeado? Que tipo de sementes eu tenho plantado no ambiente ao meu redor? Eu tenho sido um plantador de sementes de paz e de justiça, ou um plantador de sementes de joio, que vai trazer brigas, conflitos, rivalidades? Como é que eu sou dentro de casa? Como é que eu sou dentro do meu lar? Como é que a minha esposa, o meu esposo podem dizer que eu sou? Os meus filhos podem dizer que eu sou? Como é que eu sou dentro da igreja? Como tem sido as minhas ações, as minhas reações? Eu preciso entender isso. Aquilo que eu planto, eu colho. O modo como eu vivo, o modo como eu ajo, o modo como eu reajo, ele me atinge, ele vem para dentro de mim e cria um ambiente ao meu redor. Por exemplo, em casa, eu semeio paciência ou irritação? Como é que eu sou? Eu sou um murmurador crônico? Você consegue viver, eu pergunto para você sinceramente, você consegue viver junto de uma pessoa que está o tempo inteiro reclamando? Você não consegue, você perde a paciência. Tem até um provérbio que ele diz que, é óbvio que ele está falando ali das mulheres, mas se aplica a todo mundo, que é melhor você morar com uma ursa do que você morar com uma mulher iracunda ou murmuradora. Isso se aplica a homens e mulheres. E é verdade, é melhor você ir para o meio do mato, morar com um animal que é selvagem, do que você conviver com uma pessoa que só sabe ver os defeitos, só sabe ver conflitos, só sabe ver coisa ruim. Então, na minha casa, o que eu tenho semeado? A concórdia, discórdia, semente de paz, semente de irritação, de paciência. No meu casamento, o que eu semeio? Eu semeio cobrança, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tu não fez isso, tu está errado. Ou eu semeio paciência, semeio amor, semeio encorajamento? Como é que o meu cônjuge me vê? Ele me vê como uma pessoa que está ao lado dele, que é um companheiro, que pode ouvir, que está ao meu lado, contribuindo para que eu venha glorificar o Senhor? Ou ele me percebe como um inimigo, como um adversário? Na igreja, eu semeio unidade ou eu semeio divisão? Eu sou alguém que traz o evangelho da paz para as pessoas, ou sou aquele tipo de pessoa que fala mal dos outros e pinta o sete, como a gente costuma dizer dentro da igreja? Aquilo que nos governa, a sabedoria que nos governa, determina o resultado. Uma coisa que a gente precisa lembrar: embora a colheita ela não venha imediatamente, ela sempre vem inevitavelmente. Então eu quero convidar os irmãos para algumas atitudes concretas. Primeira, antes de falar ou de agir, pergunte assim: o que eu vou falar ou a minha ação, ela vai apaziguar os ânimos ou ela vai potencializar os conflitos?
Por vezes, se eu vejo que aquilo que eu vou falar vai piorar a situação, se o modo como eu agir vai piorar a situação, é melhor calar a boca e ficar na minha. Dentro do casamento é assim. Você está brigando com a sua esposa. E aí você sabe que se você falar, e você falar coisa errada, aquela briga vai se escalonar. O que você faz? Silêncio, espera acalmar e depois vai lá e procura ela. Uma vez uma psicóloga, ela indicou isso. Ela falou bem assim, olha, quando vocês começarem um conflito dentro do casamento, ao invés de brigar, quando um estiver acusando o outro, para, respira, espera 10 minutos, acalmou, aí vai lá e fala com um pouco mais de paciência. Isso nunca saiu da minha cabeça. Se eu pratico isso todas as vezes, é uma coisa, mas isso ficou na minha cabeça. E quando eu pratico isso, é um bom conselho, uma boa recomendação, quando eu faço isso. O problema é que a gente quer falar mesmo. A pessoa me acusa, eu quero acusar ela 2 vezes mais. A Andresa está aí, é testemunho. Ela pode comprovar para vocês. Mas antes de falar e agir, eu preciso pensar. A minha ação, a minha fala, ela vai aprofundar o conflito ou ela vai trazer paz? A segunda coisa que eu quero convidar os irmãos é tornarem-se agentes ativos da reconciliação. Quando eu falo isso, eu não estou falando para você ser um espectador neutro. Porque muitas vezes as pessoas veem o circo pegando fogo, elas pegam a pipoca, cruzam os braços, então ficam comendo a pipoca enquanto o circo está pegando fogo. O que eu estou falando aqui a partir da carta de Tiago é que nós precisamos ser ativamente promotores da paz, da reconciliação. Estou vendo ali um conflito acontecendo, então eu vou lá com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de reconciliação, e eu procuro trazer a paz. Muitas vezes nós somos chamados para ser mediadores do reino de Deus. E por fim, invista no discipulado. Procure algum irmão, alguma irmã que está aqui nesse ambiente. Sente com essa pessoa. Leia a Bíblia com essa pessoa. Ore por essa pessoa e com essa pessoa. Discipulado é isso, irmãos. Discipulado é convivência. Não tem muito a ver com o conteúdo. O conteúdo é aquilo que eu aprendo da palavra de Deus, mas tem a ver com a convivência. Com eu ter os meus ouvidos abertos para ouvir essa pessoa, para orar por essa pessoa, para trazer uma palavra de paz para essa pessoa. Então, seja um discípulo que faz discípulos do Senhor Jesus, e você vai ver que se você semear a semente da paz, você vai colher um ambiente de paz e de justiça. Uma igreja que é unida pelo amor de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Convido os irmãos.